Bora, Léo. Pronto? Tô pronto. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Muito bem, hoje eu vou tratar aqui de um assunto que eu particularmente amo, né? Que é algo relacionado à mente humana, né? E o que seria a mente humana? A mente humana é uma baderna, né? E você vai entender por que eu estou chamando a mente humana de baderna, já, porque hoje eu estou, além de estar revendo um grande amigo, né? Trata-se de um profissional extremamente qualificado. Ele é psicólogo, é psicanalista, é músico, não é? Tem uma experiência clínica fantástica, é um cara premiado mundo afora, né? Sabe muito, pesquisa muito, e hoje eu estou tendo a honra, né, de lançar aqui o mais novo livro dele, que é A Queda do Paraíso. Ó, vamos ver se você consegue dar uma olhada aqui, ó. A Queda do Paraíso, uma análise sobre o transtorno bipolar. E a gente vai falar sobre isso aqui, né? Jorge Antônio Monteiro de Lima. Eu costumo dizer, eu não sei nem se é assim, se é de bom tom, né, a gente falar essas coisas e tal, mas eu costumo dizer em relação a você, se o Jorge enxergasse, aí, cara, aí o mundo tinha que parar, né, para ele, entendeu? Tamanha é a atividade dele nessa área. Jorge Antônio Monteiro de Lima, seja bem-vindo ao nosso Jurubebas já pela segunda vez. Prazer tê-lo aqui, né? E eu espero tratar desse assunto aqui, não só do seu livro, que com certeza eu vou ler página por página, né? Mas também falar sobre o transtorno bipolar. Seja bem-vindo. Maravilha, é uma honra estar aqui de novo, né? Também, né, com essa parceria aqui de vários anos, com um dos maiores âncoras aqui da nossa região centro-oeste. E é um tema para mim muito caro, Léo, porque nós temos aqui, né, você está nas mãos aí com 30 anos de pesquisa. Eu sei. Eu sou membro da Associação Nacional dos Pesquisadores em Psicologia, ANPEP, sou analista, membro da Sociedade Internacional. E essa é uma obra coletiva. Por quê? Muita gente hoje tem o transtorno bipolar, não sabe que tem e sofre, né? Nós temos um dado horroroso que um paciente com transtorno bipolar, ele fica rodando de consultório em consultório 10 anos até traçar um diagnóstico definitivo. Jorge, você, quando chegou aqui hoje, você falou assim, olha, Léo, no comecinho aí... No comecinho aí tem uma coisa muito interessante que a gente precisa falar sobre ela, né? Que coisa interessante é essa, Jorge? Que tá assim, que como você é pesquisador, né? Você, Léo, o que eu enxergo é isso, né? Nós estamos numa era diferente, né? Que você chama de era do delírio. Então, eu queria que você explicasse primeiro, antes da gente entrar no tema grosso mesmo aqui, do que se trata isso? Será que eu poderia entender isso quase que literalmente? Porque pelo que a gente está vendo aí, está dando para entender de forma literal. Léo, pessoal que está assistindo a gente em casa, eu atuo muito na área de comunicação. Hoje eu estou envolvido em 10 projetos do audiovisual, cinema. Então, uma das questões que a gente vem observando nas nossas pesquisas, na parte clínica, na parte da cultura, é que o ser humano, nós estamos vivendo uma civilização fora do princípio de realidade. Estamos vivendo fora do princípio da realidade. Exato. Isso, vamos pegar... Eu não quero entrar tanto em discussões sobre política, já visto que a gente está muito polarizado. Mas vamos falar, né? Política, religião, na economia, na vida social, as pessoas estão vivendo de ideal. É ideal financeiro, é ideal de corpo, é ideal de relacionamento.
e muito fora da realidade. Ou seja, essa, entre aspas, né, essa vivência de ideais particulares, né, de cada um, na verdade, ela está deslocada da realidade e aí entra o que você chama de delírio. Exatamente. O que é o delírio? É o excesso de fantasia na vida. Hoje, quando você pega uma pessoa que ele é um assalariado, classe média, e ele coloca na cabeça que ele virou um investidor e arrebenta, inclusive, com expectativas da família, porque às vezes compromete a renda da família, e a gente tem relatos de casos assim. É um pequeno exemplo, Léo, de como as pessoas não estão com o pé no chão. Jorge... Tá? E não basta não estar com o pé no chão, briga com a família inteira. Ou seja... Alucina. Você vê que isso está na religião, está na política, está no desporto. As pessoas estão vivendo de fantasia. Mundo mágico, que você é um cara de sucesso, que você é entende? E é em todos os campos. Eu vou ter a comunicação ideal. Olha que eu vou ter 3 milhões de seguidores. E você fala que para quê? Onde é que você está indo com isso? Boa pergunta. Então, várias pessoas, e a gente tem soltado isso. Esse é o primeiro capítulo do nosso livro, né? A Queda do Paraíso. E esse nome também não foi aleatório. Jorge, você está dizendo que as pessoas estão vivendo fora da realidade, mas elas, assim, ancoradas nos seus ideais, né? Então, o cara, por exemplo, que você citou aí como exemplo, classe média, assalariado e tal, que de repente cisma que é um investidor. E aí ele coloca a família inteira dele em risco do ponto de vista econômico, aquilo não é para ele, ele não tem estrutura econômica para ser isso, mas ele insiste nisso. E aí, quando ele percebe, ou se é que ele percebe esse delírio, qual é a consequência? A queda do paraíso. A queda do paraíso. Que é o tema do livro. Que a gente brinca que isso está na essência da bipolaridade, entre a fase maníaca e a fase depressiva. Ou seja, só para a gente não perder o fio da meada aqui, então, viver de ideal, sem que esse ideal esteja ancorado na realidade, te leva ao delírio, e a consequência disso depois é a queda daquilo que você tentou construir para você como paraíso. Olha, vamos começar a pontuar até cientificamente. Os precursores da psicanálise, Freud, Jung, Reich, essa turma toda, eles já sabiam que o recolhimento da projeção vira depressão. Então, essa ideia da queda do paraíso, que a gente colocou como um tema central da nossa pesquisa, tem a ver com isso. Porque a pessoa ela faz investimento, ela fica arrogante, fica metida besta, com o ego inflado, que eu sou investidor, eu não ando mais com qualquer um. Né? Acho tão bonitinho, Leal, sabe? Jesus. Fica aquela coisa assim que você acha bonitinho? Você acha bonitinho? João, você é incurável. Graças a Deus, curar pra quê? Né? Você acha bonitinho. Só que a gente vai percebendo que com o tempo, a médio tempo, quando a pessoa cai a ficha que ela fez uma grande bobagem na vida, às vezes é tarde. Hora que a ficha cai, que ele percebe que fez papel de idiota, que ele prejudicou as pessoas que ele ama e que tudo aquilo era um maldito de um sonho deslocado da realidade. Exatamente. E o problema não é a gente ter fantasia, Léo. É muito bom ter fantasia. Sim, mas tem limite, né? Exatamente, fantasia. É como tomar água, né? Você pode morrer bebendo água. Exatamente. E o que a gente vê hoje em dia é que esse limite deixou de existir. O limite deixou de existir. Porque você tem hoje altos investimentos de mercado nessa cultura, por exemplo, coach, né? Que eu faço, aconteça, eu posso, que estimulam essa neurose coletiva. Não, outro dia eu vi um vídeo, achei muito interessante, a pessoa, um desses caras, né? Tipo assim, um desses caras, assim, dizendo, olha, você pode ser um investidor começando com R$10.
Eu atendo. Ou seja, esse sujeito, ele está levando um monte de gente a acreditar numa balela completa e total. Isso é o Rapaz, mercado. abre uma caderneta de poupança e vai colocando lá o que sobra para você, que você não precisa daquilo, e deixa lá, entendeu? Se fosse 10 milhões, nós vamos lá, mas 10 reais, cara? Mas o que eu tenho falado? Por que nós estamos na era do delírio? Porque isso hoje é mercado. A quantidade essa de gente pessoas, ganha dinheiro fazendo muito, isso, né? E não é pouco, Essa gente não. ganha dinheiro dizendo, não, eu fiz um livro e eu tenho os 10 passos, não sei das quantas e tal. Um monte de gente boba vai lá e cai. Existe um mercado para isso. E se tem mercado, tem público consumidor. E nós estamos exatamente nessa era. Jorge, onde houve um rompimento significativo com a percepção da realidade. Jorge, Onde que eu estou? esse rompimento. Com quem eu estou? Só um minutinho, Léo, só para concluir essa linha de raciocínio, que isso é importante. Onde eu estou? Com quem eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito de vida? E essa ideia não foi colocada no livro à toa, porque isso vai ser a base do adoecimento das pessoas que têm transtorno, principalmente bipolar. Vamos chegar lá no bipolar, né? Assim, então, recapitulando aqui. O sujeito vive de um ideal que ele arrumou para ele, né? Seja ser um podcaster, seja ser um influencer, um investidor, um bobalhão, sei lá o quê. Youtuber. Né? Eu não vou estudar. É um campeão em alguma coisa, né? Porque é assim, né? Você tem que ser o melhor em tudo naquilo que você vai fazer no planeta, né? Não pode ser só uma pessoa normal. Tem que ser, enfim. Então, você escolhe um ideal, desloca esse ideal da realidade, vai ter delírio, esse delírio, a consequência vai te levar para a queda daquele paraíso que você construiu para você, e aí um dos fatores que vão, digamos assim, um dos fatores que vai influenciar nisso é um transtorno que você chama de bipolar, que muita gente nem sabe que tem, mas tem mais uma consequência lá na frente, que seria a depressão. Então, tá aí. Eu quero que você pegue esse raciocínio e ajude esse povo, por favor. Então, o que a gente percebe? Né? Não é todo delirante que é bipolar. Tá? Muito embora nós estejamos na era do delírio, a política brasileira, mundial, que isso não é só do Brasil, quantas pessoas não estão propondo coisas ideais fora da realidade jurídica, econômica? Toda hora. Toda hora. Eu brinco muito, Leal, que parece que foi cooptado, tudo quanto era cara torto, que não estava batendo bem do juízo, não vem para cá, filia. Por favor, filia, sabe? Porque tem hora que... Parece que eles pescaram essas pessoas. Olha, Nelson Rodrigues, Camille, a turma que bolou a filosofia do absurdo, tá batendo palma no caixão, dando risada, falou, vocês conseguiram piorar e literalizar aquilo que eu falei que era uma criação literária, né? Ou seja... O que a gente tem percebido? Essa era do delírio facilita e estimula, tá, o adoecimento das pessoas. Não é à toa que a gente tem 1 bilhão de pessoas, segundo os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, 1 bilhão de pessoas com ansiedade, depressão. Você está falando 1 bilhão, vamos falar de 8 milhões, né? 8 então, milhões, então você tem mais de 10, 12, mais ou menos, por aí. Nós estamos diante, mais de 10% da população mundial está nessa situação. Exatamente. E o que para nós já caracteriza o estado de pandemia. Se a gente pensar que nós tivemos 700 milhões de pessoas com Covid... Nós estamos falando quase 300 milhões a mais. Ou seja, essa pode ser uma pandemia muito mais difícil de você lidar com ela, porque é muito mais complicado. E outra coisa, ela não é tão visível quanto foi a Covid, por exemplo. Mas a gente está percebendo a visibilidade dela nas consequências. O adoecimento das pessoas, em alta somatização, insônia. Hoje você dá bom dia pro vizinho, ele te dá um coice, e você queria só dar um bom dia para ele. Sabe, essa intolerância, essa coisa que eu acho um absurdo na nossa sociedade. Porque, Léo, eu defendo que nós temos... Você pode ter qualquer religião, você pode pertencer a qualquer ala política, mas você não tem que surtar.
Sabe? Cadê a cordialidade? Cadê a gentileza? Até para defender a divergência de ideias. Que para mim a política é isso. As pessoas... Oposição e o confronto de ideias, mas de um jeito civilizado. Jorge, onde é que entra essa dificuldade das pessoas escutarem nessa coisa que a gente tá, nesse raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui? Ó, Leal, o cara arrumou um ideal fora da realidade, está delirando. Onde está aí a dificuldade em ouvir? É porque ele se acha o cara que sabe tudo, é isso. Olha, a maior parte das vezes tem muita inflação de ego, muito narcisismo, muito egocentrismo. E aquela coisa, né? Você já trabalhou com artista, não tem, artista metido a besta não tem nada pior. Acho que profissional de saúde também, né? Quando a pessoa cai na arrogância, metade do talento dela vai embora. E é outra característica da bipolaridade. Não digo que todas as pessoas que estão em dificuldade na sociedade são bipolares. Mas não é raro o bipolar ter muita dificuldade de contato social, convívio social. Jorge. Se fecha, não escuta os outros. E é por isso que a gente traz a era do delírio como um agente, né, de formação de pessoas muito adoecidas. Que ela vai fazer faculdade de Direito, ela sabe mais que qualquer professor. Tá? Ela sabe mais que os ministros do STF, sabe? Então, e ela sai naquilo ali. E eu falo, cadê a humildade? Cadê a simplicidade? Jorge... Cadê a postura oposta de falar, peraí, eu estou aprendendo? Eu poderia supor que isso é uma das consequências do surgimento desse mundo digital, das redes sociais? Não, Léo, eu discordo. Sabe por quê? Eu acho que a humanidade já era assim. A gente está vendo isso mais porque tem mais janelas nos mostrando isso, mas já era isso. Já era isso, e eu acho que nós entramos numa era de transparência. Entendo. Onde eu vou pegar o Humberto Eco, um dos maiores idealizadores da comunicação mundial. E, na verdade, a rede social deu voz para o imbecil. As redes sociais só deram, Ela abriu a porta para a pessoa poder se manifestar. Entendi. Mas isso já estava dentro dela. Quem era radical, ele já era radical antes. Ele não ficou radical agora. Só que aqui também ficou estampado o grau de adoecimento que a gente estava presente nele sem o tratar. Agora a gente tem uma ideia muito mais clara do problema e do caos que isso pode... Porque a tendência, pelo que eu estou entendendo, a tendência é só piorar. Leal, nós sabemos que para cada paciente adoecido, ele não adoece sozinho. Pegando a bipolaridade como exemplo, né? Ele adoece a esposa, que vai ficar melancólica e depressiva. Adoece os filhos, criança sofre demais, porque a criança não tem como se defender. A criança sofre demais com qualquer bipolar com quem ela conviva, seja pai ou mãe. Na verdade, assim, a doença, Leal. Qual que é o problema das doenças? Vamos falar uma questão importante. O problema não é você ser bipolar ou não ser. O problema é não tratar. E não tratar da forma correta, com resultado. Que a gente defende muito isso, até falando sobre técnica de tratamento ao longo do livro, né? Eu comparo a bipolaridade com a diabetes. Ou seja, o cara pode controlá-la. Pode controlá-la, leva uma vida razoavelmente, acha a diabetes até muito pior. Por quê? Você tem limitação alimentar, né? Você tem uma série de restrições de coisas que você não pode fazer. A bipolaridade não, às vezes você toma um comprimido, né? E é obrigatório. Tem que fazer o tratamento medicamentoso, tem que fazer uma boa análise, uma boa terapia com resultados. Ô Jorge... Só que a gente tem um problema hoje, Leal. E esse foi um dos motivos de eu, como pesquisador, resolver escrever esse livro. E vou trazer um dado aqui horroroso. E esse dado foi colhido por todas as pesquisas, revisão bibliográfica. A nossa clínica social do Instituto Olhos da Maçã, que ano passado fez 92 mil atendimentos. Quando eu estava escrevendo esse livro, nós separamos 100 pacientes bipolares e os entrevistamos. E aí tabelamos alguns dados, cruzando a pesquisa com a pesquisa do Quevedo, que é um dos maiores pesquisadores na área. Não é o padre Quevedo, é lá da faculdade de Pelotas, né, da Federal, é uma das referências na área.
56% dos psiquiatras não sabem lidar direito com o transtorno bipolar. 50% dos psiquiatras? 56%. 56%? Ah, não estão preparados para isso. O problema todo, Léo, é porque falta uma visão psicodiagnóstica. 87% dos psicólogos não sabem lidar. 92% dos profissionais de saúde não sabem lidar. E não é o Jorge, não sou eu que acho, isso é dado que você vai vendo. Por isso que o paciente fica 10 anos batendo de consultório em consultório. Que às vezes falta escuta, falta uma análise um pouco mais minuciosa sobre aquela dinâmica. Falta por que a gente escreveu esse livro? Para mostrar a psicodinâmica, como é que funciona, porque é uma doença que ela tem um espectro. Tem casos leves, casos medianos, casos graves. Como é que a coisa começa? Como é que o surto começa? Como é que a coisa fica grave? O que a gente tem que estar prestando atenção? E não é aqui que a gente está falando mal da psicologia, da psiquiatria. São áreas maravilhosas que evoluíram muito. E que bom, hoje a gente tem um avanço de medicamento muito bom. Só que está faltando material, está faltando pesquisa, está faltando isso que a gente fez, a literatura. Está faltando uma visão minuciosa da psicodinâmica de como a coisa se desenrola. E esse foi o trabalho que nós fizemos. Inclusive, uma surpresa aqui. Você está dizendo... Quem mais adotou o nosso livro até agora é a comunidade de psiquiatras. Eles estão agradecendo. Jorge, obrigado por ter escrito isso. Eu precisava disso para o meu consultório. Ou seja, que já esse vai mudando livro... a forma do próprio profissional de saúde ver o que é a doença. E que tem solução. Ou seja, esse livro esse livro deveria ser leitura obrigatória de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, porque aqui grande parte dessa experiência adquirida ao longo de tantos anos e tantas pesquisas está tudo aqui. A gente tentou fazer um trabalho e eu posso falar uma coisa, Léo. Eu espero que daqui a 15 anos meu trabalho seja obsoleto. Entendi. Eu, como pesquisador, eu não estou criando uma lei, uma regra. Entendi. Sabe? Eu quero que meu trabalho... Você está dando um caminho hoje, agora, nesse momento. E a ciência vai se refazendo e, graças a Deus, vem gente acrescentando coisa, tirando coisa. E eu espero que encontre muita gente para falar, Jorge, que você escreveu tá tudo errado. Eu quero, cara. Naquela época estava certo, agora já não... Exato, isso é ciência. Ciência não é literal. Ainda ciência... mais nessa área, né, Jorge? Exato. Mas o que eu percebo? Esse caminho não estava nem trilhado. A gente tem dado supervisão para colega psiquiatra, para psicólogos. Eu vejo quanto que as pessoas tinham que estar estudando mais isso na faculdade, na graduação. Essas escolas, Jorge, por que as escolas são tão fracas, vamos dizer assim, nessa área? Por que isso? Léo, vamos falar uma questão. Porra, nós estamos falando de pesquisa. Você está falando de pesquisas que mostram uma pandemia. Sim. Não era natural que as escolas de psicologia, medicina e tal, não sei o quê, tivessem batendo nessa tecla, cara? Tudo na nossa civilização é atrasado. Então a galera vai começar a estudar isso daqui a 10 anos. Então a saúde mental... Ou seja, enquanto a consequência não está exposta, assim, completamente visível... Eu sou um dos coordenadores regionais do Setembro Amarelo. A gente vem falando desde 2017 do aumento de casos de pessoas que tentam suicídio, fazendo campanha de prevenção em tudo quanto é canto. Quando que a gente consegue apoio, financiamento do poder público? Quando que a gente consegue espaço que nem esse para poder falar disso? Tá? E a gente está vendo parentes cada vez mais perto, suicidando. Gente na verdade, em situação crítica, Leão. Na verdade, o suicídio pode ser uma consequência disso que a gente está falando agora. Também, né? De casos de depressão, de casos de ansiedade, de casos de crises afetivas graves. Mas a gente vê que nós estamos dentro de uma pandemia que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, entre 5% e 10% do PIB tinha que ser investido em saúde mental. E no Brasil é 0,3%. Tá, então, eu vejo o pessoal montando, vamos ter a comissão parlamentar para discussão da saúde mental. Eu fico vendo certas propostas, de novo, né?
na literalização do totalmente fora do contexto técnico. A saúde mental sempre foi marginalizada, né? Sim, só que o problema todo é que hoje a loucura, ela está institucionalizada, está dentro das famílias, está dentro de casa. Ela entrou dentro da nossa vida cotidiana. Ou seja, essa, digamos assim, essa camuflagem social, né, para os problemas mentais, emocionais e tal, ela é muito forte, né? Eu vejo um governo federal, estadual e municipal que finge que faz e que finge que a coisa não está acontecendo. E eu acho que toda vez que a gente tem uma crise na sociedade, que o governo dá de ombros, né, talvez essa gestão não colha resultados disso, mas as outras com certeza vão colher. Essa é a lógica, né? Isso na área de infraestrutura, isso na área de emprego, isso na área econômica. Então é o que a gente está vendo. Graças a Deus, o que eu tenho visto também, a coisa não está num todo perdida, porque desde a década de 70 vem se criando movimentos. Eu faço parte de um grande movimento de várias universidades brasileiras, né, a ANPEP, a Associação Nacional de Pesquisadores em Psicologia. Nós temos em torno de 70 mestres e doutores debruçados sobre isso. Só esse ano no Instituto Olhos da Alma nós estamos lançando 2 livros. Um em fevereiro que a gente lançou sobre o feminino, uma revisão sobre as questões do feminino, e esse agora sobre a queda do paraíso. Então está tendo produção. Jorge, você acha... E a gente tem que também parar para ver que a saúde mental, embora a psiquiatria e a psicologia existam há muito tempo, a forma como nós estamos vendo a saúde mental é muito nova. Ela inicia na década de 70 até os dias de hoje. Jorge, a gente tem visto nos últimos anos, vamos botar aí de 10 anos para cá, o populismo sempre sempre deu certo, vamos dizer assim, na política até um certo nível. Mas de 10 anos para cá, ele foi usado como arma mesmo, né, estratégia, para uma radicalização. Aí eu te pergunto, você acha que essa situação de estar vivendo um ideal fora da realidade, essa situação facilita a entrada do populismo na vida dessas pessoas? Não, quando a pessoa não está bem, né, seja por uma neurose, seja por uma doença um pouco mais grave, ela já afetivamente ela já está fragilizada. E nós estamos num contexto social interessante que está todo mundo, eu sou um deles, de saco cheio. Eu não aguento mais polarização. Eu quero poder ir num churrasco de final de semana com meus amigos e discutir as coxas da Tina Turner, qualquer coisa. Sabe? Ficar falando de político barbado. As coxas da Tina Turner. Qualquer coisa. Jesus. Eu fui lá para trás, década de 70, mas aquela tinha umas coxas deliciosas, tinha, né? Ai. Mas sabe, Leal, cara... Eu acho que o cavanhaque do Raul Seixas. Opa, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Mas, sabe, eu acho que a gente está vivendo um momento muito tenso da sociedade, desnecessário. Ficou muito difícil, né? Ficou difícil. Repito, né? Eu não gosto nem de discutir política, porque hoje você fala, a pessoa entende de... Ué. Né? E não, você e o não mais tem interessante, espaço. E o mais interessante é o seguinte... as pessoas, isso acontece toda hora, você vê nos comentários e tal, as pessoas elas não entendem nem em que contexto você está falando. Exato, mas entendeu? aqui tem a ver com um negócio muito doido, cara. Léo, tem a ver com a era do delírio. E tem a ver com o que a gente discute no livro, que é o transtorno bipolar, que é o deslocamento da consciência, a ruptura da percepção. Aonde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Com quem que eu estou? Uma das marcas do transtorno bipolar é exatamente essa. Exatamente. É a fragmentação. O termo técnico que nós utilizamos é dissociação. É a ruptura da consciência. A pessoa dissociou. E nessa massificação e alienação, você percebe que virou um terreno muito forte para isso. Tanto é que hoje a gente tem estudos, o fanatismo, o radicalismo, eles estão vinculados ao adoecimento mental. Jorge, assim, observando, né, como usuário de rede social, enfim, né, você
Você observa isso assim feito de propósito em líderes, em influencers, sei lá, em gente que está lidando na política? Porque eu tenho visto algumas coisas, algumas mentiras sendo contadas por pessoas que eu não acredito que elas não sabem que é mentira. Leal. Eu acompanho, eu gosto muito de política, eu leio a The Economist, eu fico muito atento. Eu tenho vários pacientes que moram no exterior, inclusive um deles é professor em Cambridge. E conversando com ele, um dos dados que me chama muita atenção, hoje já virou, né? Temos ampla troca de materiais, inclusive acadêmica. Eu não entendia por que a Inglaterra é o recordista mundial de casos de saúde mental. Aí esse professor, que é catedrático em Cambridge, já tinha mais de 10 anos, falou: Jorge, por causa de fake news, eles retiraram a Inglaterra da zona do euro. Por causa de fake news. Olha só que loucura. E hoje a Inglaterra está com sérios problemas aí, a indústria da pesca britânica tem uma crise econômica robusta lá. Por causa de delírio, cara. Não percepção, isso aqui. E tem uma questão aí que tem um mercado, tem gente ganhando dinheiro, tem gente se promovendo na política com isso, forçando esses atritos. Só que se você não tiver um filtro para falar, eu não vou entrar nisso, você complica a sua vida todinha. Como profissional, Jorge, você a cura, vamos dizer assim, né? Você já falou, os profissionais não estão preparados, a dificuldade é muito grande, o número de pessoas é enorme, enfim. Vamos pensar aqui em alguém que de repente esteja vendo o nosso podcast e pense assim: cara, eu estou me achando aí nessa conversa. Será que eu sou bipolar? Como é que o paciente... Quer dizer, eu não acho nem muito legal a gente fazer isso, mas como é que a pessoa pode tentar identificar ou ser levada a procurar ajuda? Qual que seria o sinal? Os grandes sinais é a ruptura com a realidade, vivendo em delírio, mas tem algumas características muito peculiares do transtorno bipolar, que tem a ver também com a era do delírio, que é a dificuldade de socialização. Aquela pessoa que não tem amigo. Você conhece aquele tiozinho que chega no grupo da família, metralha todo mundo, acaba com o Natal da família inteira, querendo discutir A, B, C ou D, que não escuta ninguém, que comete uma palavra que eu gostei muito com meu paciente, que me ensinou há 15 anos atrás. Ele comete o sincericídio. Ele fala o que os pensa. Sincericídios, os sincericidas, eles normalmente são bipolares. Normalmente são. Jesus Cristo. Ele fala o que pensa em cadeia nacional, em rede nacional. Não importa. Não importa. E depois, para falar que não era bem isso que eu queria ter dito. Ou seja, ele já se deslocou. Então, toda pessoa, a bipolaridade, Léo, é uma doença da persona. Isso vocês não vão ver escrito em lugar nenhum. Isso é uma convicção nossa. Uma doença da persona. A persona, segundo Jung, são as nossas máscaras sociais. O seu ego, a sua identidade precisa de uma máscara social. Eu estou aqui como pesquisador, como analista. Quando eu sair daqui, eu vou ser pai, sou marido. Então, cada hora a gente está exercendo um papel social. A proporção, e esse é o grande indicativo que a gente colocou no livro, para mostrar, a bipolaridade começa aqui. O paciente bipolar, ele não consegue ter uma persona flexível. Então, ele vai para o quartel, ele sai do quartel, ele é general em tudo quanto é canto que ele está. Sabe, ele é rígido, ele tem dificuldade de empatia, percepção do outro. Ou vou pegar um casinho, casos pitorescos sociais, né? Eu tenho uma paciente que acompanho ela já tem 15 anos, está muito bem, doutora, professora universitária, mas uma das crises que deflagrou ela procurar ajuda, ela foi para Salvador com as amigas, estava tudo certo, calor de rachar, e ela resolveu entrar numa igreja de fio dental. Como é que é? Biquinizinho, fio dental. Cordão cheiroso, né? Que nem diria Genival Lacerda. Cara, a pessoa não se ligou aqui é uma igreja.
aqui eu não posso entrar assim. E vira aquela confusão, que aí padre xinga de cá, as irmãs da igreja tira daqui, não faz isso. Essa percepção, da onde que eu tô, o que eu tô fazendo aqui, Ele perde ele isso. perde essa condição. E esse é um traço demarcador, inclusive, para a gente poder diagnosticar o transtorno bipolar. Com quem eu tô, aonde que eu tô. E você percebe que a pessoa, quando ela está nisso, ela pode se fechar, passar 15 dias trancada no quarto sem cumprimentar o filho, sem dar boa noite para a esposa. Ele se fecha. A gente chama isso de introversão regressiva. E acho que a coisa mais difícil da bipolaridade, além das crises agressivas, é isso, que também vira uma agressão, né? Pô, eu fiz jantar para você de noite. O cara chega em casa, não dá nem boa noite. Tranca no quarto e acabou. Então, essa socialização, ela para mim é um grande demarcador, inclusive para falar, ó, tá com problema. Tem pessoas que são introvertidas, que se fecham, são mais tímidas, tudo bem, isso não é a crise, mas quase toda a grande crise de bipolaridade, ela vem com dificuldade de convívio social. Na escola, no partido político, na igreja, sabe? Repito, é o tiozinho que chega na festa de final de ano, em vez de tomar champanhe dele, curtir, abraçar os coleguinhas, não, ele vai discutir o que não deve para quem não precisa. Nossa, entendi. E acaba com a festa. Tá? É o popular pé no saco. Olha, é aquela bicuda, né? Que a bolinha vai parar aqui na garganta. Não é, é uma bicuda mesmo. Exato, é para, sabe, é complicado. Porque Jorge, é a situação, e a gente vê muito isso hoje, como os grandes escândalos sociais dos últimos anos. É artista falando que não deve para quem não precisa, político se metendo em rascada por causa disso. Jorge, outro dia, né, o Congresso Nacional tentou, aliás, a Câmara aprovou uma coisa que a gente está chamando de PEC da bandidagem, né? Isso é um delírio, cara. Então, era aí que eu queria chegar. Isso é um delírio. Esses caras estão numa bolha, sei lá onde eles estão. Mas, Como que... Infelizmente, tudo que estimula... Eu sou radical. Eu vou falar aqui sobre a questão da... Deixa eu complementar aqui com uma questão que pega legal. Quando a gente fala de dificuldade de convívio, é natural que comece a se criar na vida do indivíduo estruturas de isolamento. Eu sou da igreja tal, eu sou salvo, então não posso escutar a música do mundo, não posso me misturar. Tá? Aí a pessoa vai viver numa bolha. Eu sou radicalmente tudo que fecha o ser humano. Eu defendo muito o contexto de liberdade, porque a saúde mental depende de liberdade. Tem muita música do mundo que é legal. Claro, lógico. Você tem uma prima que é espírita, vai lá, sai com ela, é tua prima, você não tem que se fechar. Toda vez que eu vejo o ser humano se fechando, eu falo, você abriu as portas de um adoecimento. Inclusive, que a maior parte dos casos de tentativa de suicídio que a gente vê são de pessoas que não foram escutadas, não foram acolhidas e foram isoladas. Inclusive dentro de família. Ou seja, já não bastava o auto-isolamento. Exato. Você tem o seu entorno te isolando. Exato. E aí começa a ficar muito complicado. E vira um ciclo de retroalimentação. E a gente vê muito paciente sofrendo com isso. Porque ele não dá conta, ele está doente, ele não consegue ter ajuda, ele não consegue pedir ajuda. E aí a família tem que conduzi-lo para um tratamento correto e cobrar resultado. Hoje a gente tem excelentes psiquiatras, temos excelentes psicólogos, tem equipes, tem literatura. A medicação avançou demais, Leal. Não tem sentido você esperar a pessoa entrar em crise pesada para começar a cuidar. Ou seja, então... Para que você vai deixar seu tio destruir a família na próxima noite de Natal, sabendo que ele não está bem? Como convencer uma pessoa que você ali está olhando e fala, não, ele não está numa boa. Como convencer uma pessoa dessa a procurar ajuda? Léo, quando eu falo de socialização como base de convívio social, é só quem está assistindo a gente pensar quantos amigos você tem, com quantos você está convivendo. Quando foi a última vez que você foi tomar um shopping com um amigo?
Né, Léo? Brincando aqui, né? Sabe, gente, a coisa mais gostosa que a gente tem na vida da gente, tem estudos sobre saúde mental falando sobre isso. O maior tesouro que a gente tem na vida é nosso network, nossa roda de convívio, roda de contatos, amigos. Né? Quando a gente passa crises pesadas na nossa vida, são os amigos que te sustentam. E vou te dizer uma coisa, a radicalização piorou muito isso, porque muita gente se isolou porque não aguentava mais também. Pois é, mas por que está tendo esse tensionamento na sociedade? Você vascaíno não pode sentar do lado de quem é flamenguista, por quê? Não, você vê as agressões no trânsito, quanto aumentaram. Né? Em supermercado, funcionário agredindo cliente, cliente agredindo funcionário. É um negócio muito louco. Além do isolamento, outra questão que aponta a grande crise, né, do adoecimento mental é a agressividade, a hostilidade. Você vê, eu faço parte de pesquisadores, todos os professores universitários. Você vê o relato que os professores hoje têm de aluno dando crise. Aliás, está em todo. Você chega hoje, qualquer lugar que a gente vai, a gente vê situações escabrosas de falta de educação, grosseria, ataque gratuito. E isso tudo tem a ver com a bipolaridade. Não é só a bipolaridade, é o adoecimento mental. Um paciente depressivo ou um ansioso, desequilibrado também faz isso. Mas tem a ver com adoecimento mental. Graças a Deus, Leal, dos bipolares, 10% são agressivos. Só 10%. Mas pelo menos isso. Mas mesmo assim... É muito, claro que é muito. É muito grave. São coisas que a gente trata para poder evitar. Uhum. Porque quando o cara destrói a família, sendo sincericida, falando o que não deve para quem não precisa, a crise de agressividade gera trauma. E o quinto capítulo do meu livro eu coloco as consequências da doença não tratada. Jorge, como profissional, eu queria que você deixasse aqui bem claro o seguinte: como você pode, ou como um profissional pode controlar um paciente bipolar? Por que, só um minuto, por que eu estou perguntando isso para você? Porque muitas pessoas que estão assistindo o podcast, elas podem dizer, não, então eu sou bipolar. Eu queria que você desse um norte para essa gente, ó, isso, existe medicação, ou seja, para elas terem pelo menos uma chance de ir nessa direção. A primeira questão, eu acho que a gente que é profissional de saúde, você não controla ninguém, a gente informa. Uhum. Porque não adianta o meu colega que é psiquiatra prescrever e o paciente não tomar. Entendi. Então, eu acho que a primeira questão, o paciente tem que se convencer que a doença existe. Uma vez instalada, ele tem que procurar ajuda. Né? Uma das formas que eu uso para convencer meus pacientes, eu falo, cara, quanto de prejuízo você já teve na vida por causa disso? Não só o financeiro, Leal, que financeiro ainda você refaz na vida, mas afetivo, cara. Quantos amigos você não brigou? Quantas pessoas você não rompeu? Por que você tem que ser a pessoa de sangue ruim da família? O espanta-roda, ixi, o tio chegou. Uhum. Sabe, pra que você tem que ser essa pessoa? Então, quando você começa a trazer o paciente de volta para a realidade, fazendo uma avaliação do que ele já teve de prejuízo, esse é o primeiro passo. Não negar que a doença existe. Segundo passo, a família tem que... Eu não trato o paciente se a família não estiver junto. Porque a pessoa às vezes está tão fragilizada, tão machucada, que se a família não participar, a coisa não funciona. E a família me dá esse suporte com o coterapeuta. Eles ajudam. Ô fulano, cadê o remédio? Tomou? Tá se cuidando? Não é que a família vai ser chata, mas ela te dá aquele suporte que é básico. Quando você está com febre, às vezes você precisa de alguém para te cuidar. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Somos seres gregários. Isso vai facilitando também o convívio. E a mesma compreensão da família. Tá? Profissionais, é estudar. Eu acho que a gente está num cenário legal, porque eu estou vendo muita pesquisa, muita gente debruçando. Eu sou só um deles, eu não sou melhor do que ninguém. Eu acho que a gente está criando caminhos, né? Agora, se a família não ajuda, o paciente também não quiser, a gente não comete. Eu estou cansado de ver relato de paciente que o médico prescreve bem as medicações, a pessoa fala, não vou tomar não. E não é só com a bipolaridade, é com diabetes, é com problema cardíaco.
Agora, eu sempre falo para o paciente e para os seus familiares, você não quer tratar, direito seu, mas você está a fim de arcar com esse prejuízo. E é prejuízo da pessoa que começa 5 faculdades e não dá continuidade. Casa 15 vezes e não fica em um relacionamento. É o cara que está trancado em casa e não tem um amigo para trocar ideia. É o cara que sobrecarrega a esposa. E eu fico com muita dó, porque eu conheci pacientes geniais na música, na filosofia, na religião, e gente com talento que, se tivesse bem dosado, estava aí fazendo coisas para a sociedade que dá inveja. Ou seja, eu relato casos, né, no último capítulo que eu falo sobre endividação e bipolaridade, que o problema não é a doença, é o que a gente está fazendo com a doença. Tá? A gente tem casos aí, né? Para mim, eu não dou diagnóstico por procuração, até eticamente, mas você vê pessoas que nem o Freddie Mercury, um gênio da música, um dos maiores cantores da história do rock, e a dificuldade dele de conviver com qualquer um. Ou seja, esse problema estava lá. Genial. E se tivesse cuidado, será que não estava por aqui até hoje produzindo? Outro dia a gente... A Nina Simone, que ela era diagnosticada, inclusive no documentário sobre ela, uma das maiores vozes do jazz, uma das maiores pianistas de todos os tempos. Na política brasileira, você sabe quem que era bipolar, que foi até paciente de um professor meu de psiquiatria lá de São Paulo? Ulisses Guimarães. Quem? Ulisses Guimarães. Bipolar. Ele era bipolar. Inclusive, ele criou um sistema partidário que, para mim, é o mais perfeito do Brasil, com um plantel de políticos. Sabe que sai o Renan Calheiros, tem um Temer. Sai o Temer, tem a Simone Tebet. Cara, ele consegue ter um sistema de retroalimentação. Que vem governo e vai o governo, o partido está lá firme e forte. Você fala, cara, o que é isso? Né? Fez a Assembleia Constituinte, o cara foi genial. Você pode até não gostar de ideologia. Mas era bipolar. Era bipolar. Então o problema não é bipolaridade, mas é que caminho a gente tá dando para ela. Ou seja, o problema é o que você faz com a doença. Exato. Essa pessoa está socializando, ela está trancada dentro do quarto. Ela está conseguindo trabalhar, estudar ou não. Ela ficou radical, não conversa com mais ninguém. Então, você vê que se você trabalha com o paciente, essa percepção de vida, você vai gerando caminhos para que ela possa se estruturar e sair disso. E o mais grave, Léo, mesmo na neurose, uma depressão, quanto mais isolada e fechada a pessoa, pior. Quanto mais agressiva ela está, pior é. E isso estoura de um jeito ou de outro. Tanto é que a bipolaridade, o índice de somatização com outras doenças é em torno de 72%. Então vai dar crise alérgica, vai falar que é fibromialgia, vai falar que tem alergia disso, alergia daquilo, que vai viver adoecido. Mas por quê? É muita tensão nervosa o tempo todo. Você disse aí que tem 1 bilhão de pessoas no planeta com problemas mentais, né, com doença mental de uma forma geral. A bipolaridade, ela está em que nível aí? Se você pegar, vamos botar... Um dos problemas que a gente tem, eu sou pesquisador na área de saúde mental... Ela está adicionada a alguma outra coisa? O problema todo é que você não tem uma estatística exata sobre doença mental. Entendi. A gente tem, esses dados não fui eu que inventei, acabou de ser noticiado, são os dados do último anuário da Organização Mundial de Saúde. Então a gente acredita que entre 6% e 12% da população mundial tem transtorno bipolar. Tá? 6% a 12%. Exato, mas isso não pode ser visto como dado conclusivo. Entendi. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje, Léo, e acho que a galera que está assistindo vai estar identificando o tio da família, a prima que está trancada no quarto, que todo mundo fala que ela é esquisita e não conversa com ninguém, ou que chega no café da manhã, tá a família inteira reunida, ela não dá nem bom dia. Tem muita gente que não foi tratada e não foi diagnosticada. Jorge, uma das coisas que você disse aí hoje, que me deixou bastante preocupado, é o quanto crianças que convivem com bipolares podem sofrer e ter suas vidas marcadas de forma ruim por isso. Eu queria que você falasse mais sobre isso. O 5º capítulo do meu livro eu dedico à família. Por que a gente fez isso ao longo do estudo? Porque eu não atendo só paciente bipolar, eu atendo muito familiar de bipolar. E eu vejo criança que mais sofre porque a criança não tem como se defender. Não é que o bipolar ele é ruim ou ele é agressivo.
Né? A gente não tem que ter essa visão. Só que, por exemplo, se ele entra na introversão regressiva, né, que ele se fecha, né, a criança chega da escola, quer brincar. Mamãe, vamos brincar comigo? Pronto. Né? E a mãe tá naquele modo apatia. Não conversa, não fala. Como é que fica a cabecinha dessa criança que queria um colo? Queria um abraço, queria um afago? Né? A gente vê, o que eu lido diariamente, eu atendo paciente do mundo inteiro, né, via remota, né, eu dou supervisão para outros colegas, psiquiatra, psicólogo, né, a gente vê relato que você vê de familiar que, sabe, no mínimo vai ficar com uma carência do tamanho do mundo, complexo de abandono, traumatizado às vezes, porque às vezes tem crises mais pesadas. Então tem coisa, Léo, que não é legal. Por isso que eu resolvi colocar no livro, de propósito, a questão da família, até para que a família também se conscientize do tamanho do problema, os pacientes queiram se tratar e o profissional de saúde também tem essa visão estendida. Você está dizendo que pessoas comuns que não são da área podem ler esse livro? Se tiver alguém da família que tenha bipolaridade, devem ler. Entendi. Até porque também fala sobre saúde mental, que jeito que eu me cuido, né? Que jeito que eu posso ajudar uma pessoa que está em sofrimento. Tá? Ou seja... E a família, Léo, pai sofre demais, mãe sofre demais. Né? De você perguntar o que eu estou fazendo de errado. Né? Criando cônjuge, Léo. Né? Da esposa fazer um jantarzinho e falar, pô, tô com saudade, né? Hoje eu quero contar as novidades do meu dia. A bipolaridade interfere em tudo isso. Tudo isso. E às vezes o cara chega virado no giraia, não conversa, não fala. Tá? Você tem algum dado, Jorge, que fala da influência da bipolaridade no mundo corporativo? Não, porque a pesquisa ficou centrada na área de saúde. Pode ser que nos próximos desdobramentos a gente fale sobre isso. Porque eu imagino que nas empresas a bipolaridade deve exercer um papel extremamente ruim, negativo. Todas as áreas de relacionamento vai influenciar. Ou seja, os recursos humanos também não estão prontos para isso. Se o profissional de saúde de ponta tem dificuldade, imagina o resto, Léo. Que aí vai gerando os mitos, os estigmas. Né? Tanto é que o segundo capítulo do livro eu vou falar dos mitos, né? Das lendas, do folclore, como é que isso é a história da loucura na humanidade. Porque o que é loucura? É o pensamento fora da caixinha. Que de um lado pode te arremeter para a criatividade extrema. Eu, por exemplo, já fui chamado de louco muitas vezes. Assim, enfim, né? Se sou, eu ainda não fui diagnosticado, não. Mas o problema todo, né? Eu trabalhei com a doutora Nise da Silveira, ela falava uma coisa muito legal, né? Fui estagiária dela de 90 a 92. Ela falava, gente, façam terapia, mas não cura tudo, não. Que gente normal também é muito chata. Sabe? Essa é uma questão que a porque viver na caixinha, eu vou te falar. Exato. Agora. Você disse aí que liberdade é importante para a saúde mental, então eu entendo liberdade como a possibilidade de estar fora da caixa. O que para mim começa a complicar, e eu volto a falar, né, que são crivos para mim diagnósticos, demarcadores do adoecimento, fora aquela lista toda do DSM-5, né, de mania, depressão, aquilo lá são listas, gente. É importante, são sintomas, mas a psicodinâmica da coisa também é muito mais importante que. Tá? Quando o paciente está muito fora da realidade, ele rompeu com o princípio de realidade, caiu num fanatismo, se isolou, dificuldade de convívio, agressividade, corre para pedir ajuda, porque a coisa vai ficar feia. E muitas famílias falam, não, ele é esquisito assim mesmo, vai deixando. Só que o vai deixando, com a diabetes, uma hora complica. E aí o custo disso pode ser muito caro para todo mundo. Você tem alguma dica para quem é assíduo frequentador das redes sociais contra gatilhos que podem levar essas pessoas a crises mais graves, já que elas estão com o pé nas nuvens? Eu vou falar o que eu faço. Eu agradeço todos os dias que existe rede social. Eu sou usuário de tecnologia porque eu sou cego. Então, para mim, como deficiente, eu acho que eu não conseguiria fazer um terço do que eu faço como pesquisador na área de saúde, não fosse a tecnologia.
Só que, de novo, a era do delírio me ensinou que, como nunca, eu tenho que ter filtro. Filtros. Né? E isso aqui é um conceito de saúde mental para todos, Léo. Então, tudo que estimula a tua agressividade, que rouba a tua paz, que estimula a animosidade e a você se fechar, corre. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Tudo que gera a vida em bolha. Eu não posso me misturar. Eu tenho que morar num condomínio fechado, né? Detalhe que do lado, às vezes, é o presidente do PCC, né? Essas ilusões. E olha a ilusão da segurança. Olha o delírio da segurança. Jorge, deixa eu te dar um exemplo aqui, que foi motivo de uma conversa que eu tive essa semana, falando sobre os restaurantes. Né? Hoje eles estão aí em grande número, principalmente esses self-service, né, e tal. Agora, tem uma coisa nesses restaurantes que eu acho um absurdo, em todos eles praticamente, não é? Que é o seguinte: todos eles têm vários aparelhos de TV na hora do almoço, sintonizados nos programas Mundo Cão. Cara, eu não consigo... recepção de clínica, cara, sabe? Você fala, gente, eu gosto de televisão, mas nós temos que estimular, Léo, o convívio entre as pessoas. Eu tenho um dos trabalhos que a gente faz sobre prevenção do Setembro Amarelo, é o tempo todo estimulando o convívio, contato, a conversa, o diálogo, a socialização, a empatia. Cara, como é que alguém consegue almoçar com aquela... Almoça, não conversa. Cara, não mas é muita notícia ruim, cara. Você tá comendo, mataram fulano, estupraram, não sei o que e tal. Eu podei noticiários, eu assisto noticiário 1 ou 2 vezes por semana. E não deixei de estar bem informado. Entende? Eu acho que é filtro. A palavra mágica é filtro. Tudo que gera em você animosidade, hostilidade, raiva, tensão, filtra, diminui. Se você não fizer isso na sua vida, tá, você no mínimo vai ter uma grande ansiedade. O problema, Jorge, é que você chega num restaurante desse e vai falar com o dono, ele fala, não, mas se eu tirar, as pessoas vão reclamar. Léo, porque tem muita gente que está vivendo de alienação e ela prefere ficar lá com aquela cara que ela não está nem prestando direito atenção naquilo, para não ter que conversar com quem está do lado. Então nós temos uma sociedade que ela estimula a segregação entre as pessoas. Já que isso é muito complicado, e eu defendo muito que se extirpe isso das clínicas. Cara, a gente tem que conversar mais, dialogar mais. O ideal seria não ter, né, essa coisa para tirar a sua atenção do outro. É tão gostoso. Eu sou muito sociável, eu sou muito extrovertido. Eu adoro conversar com gente que pensa diferente. E eu fico horrorizado. Outro dia eu fui numa festa de aniversário de uma menina, né, coleguinha do meu filho. Eu cheguei mudo e saí calado. E todas as vezes que eu fui tentar interagir com as pessoas, não tinha conversa. Eu pergunto se eu tenho vontade de voltar lá. Não é uma falha minha, porque eu tenho a visão exatamente do contrário. É tão bom sentar com as pessoas, dialogar, mesmo que a pessoa seja totalmente... Né? Eu sou um profissional de saúde, né? Sou analista. Cara, mesmo que seja um servente de pedreiro, ele vai ter histórias para me contar. Com certeza. Eu sou fascinado nas histórias de vida. Sabe? E cadê esse fascínio? Cadê a alegria de estar junto? Cadê o comungar, o compartilhar? Muito do adoecimento que a gente vê, inclusive no transtorno bipolar, na depressão, na ansiedade, é que isso foi retirado. Ser estimulado pela política, pela religião. Não, que você não pode conversar com gente que não frequenta seu centro espírita, que eles são obsediados. Gente, isso é loucura. Isso é loucura. Tudo que te fecha, tudo que te trava é delírio. Jorge, você falou depressão, transtorno bipolar e ansiedade. Essa é um tripézinho extremamente perigoso, né? E para muitas pessoas existe associação. O cara não é só bipolar. Não, na verdade, as doenças, elas têm uma sintomatologia muito clara. A maior doença mental que a gente está lidando é a ansiedade. Essa é a maior de todas. A maior de todas. Atinge praticamente a população inteira. Não digo inteira, mas eu vou falar que pelo menos 40%, 45% com certeza.
Tá? Eu acho que é muito mais. No Brasil Não sou um profissional de saúde, mas eu acho que a ansiedade atinge muito mais do que isso. O Brasil é recordista mundial de pacientes com ansiedade. Na depressão, nós somos o segundo lugar das Américas. Tá? Então, são situações muito gritantes. Agora, de novo, o problema não é você estar doente. O problema é você não se cuidar. O problema é alienação. Você não percebeu, não está legal. Deixa eu dar uma guinada nisso aqui. Eu não trabalho com doença, eu trabalho com pessoas. E eu ensino as pessoas a voltar a ter qualidade de vida. Que não adianta nada você ser milionário, trilionário, viver na beira da praia em guerra com o mundo. E um dos maiores desserviços que a religião, junto com a política, vem fazendo na sociedade é estimular a guerra. A religião principalmente, né? Hoje eu não vou nem falar sobre religião, porque, assim, eu já disse aqui 1 bilhão de vezes, né, que eu considero a religião a pior coisa que existe no universo. Não tem essa visão, né? Mas eu tenho. Tem muita coisa legal aí que sai. Não, você pode até ter, mas o que a religião o instrumento que ela se transformou para prejudicar a humanidade, para mim Eu acho que a gente tem que ter uma certa visão de equalizar no filtro. Onde que me cabe, onde que não cabe. Eu acho que o mundo seria muito melhor. Eu acho que o mundo seria muito melhor sem religião. Onde que eu estou frequentando? Será que lá eu só tenho discurso de ódio? Mas não precisava ser religião. O problema que eu enfrento com isso, vou dizer qual que é o problema que eu enfrento com isso. A religião vende um peixe, né? Ela faz as pessoas acreditarem numa verdade que nunca foi verdade, coisa nenhuma. Mas vamos lá, Léo. Se aquilo te dá um senso de grupo, de pertencimento, de integração. Poderia ser qualquer coisa, menos religião. De socialização, ela é interessante, que ela te ajuda a modelar a vida. Tanto é que para nós, na saúde mental, hoje o fator de ter religião também é fator de proteção. Eu acho, Tanto é que o conceito da Organização Mundial de Saúde nos últimos 10 anos mudou, né? E acho que essa vai ser uma mudança histórica importante, né? Que antigamente a gente falava do aspecto biopsicossocial. Hoje a gente acrescentou, o biopsicossocial e espiritual. Outro dia eu ouvi um pastor... Tem estudos muito interessantes aí na área de saúde que eu tenho acompanhado, sabe? Sobre a importância desse papel na constituição da personalidade e na qualidade de vida das pessoas. Outro dia eu vi um pastor, um cara muito experiente nessa área, dizer o seguinte, olha... ele estava se referindo à igreja evangélica, né? O mundo evangélico. Ele estava dizendo assim, olha, é um celeiro de doença mental. Depende, eu não generalizo, sabe, Leal? Porque depende de onde que a gente vai. Eu acho que tem pastores fenomenais, tem gente muito crítica, tem gente que ajuda a integrar, tem igrejas tradicionais que fazem um excelente serviço e tem gente que só preconiza ódio. Então, se a gente tiver filtro, Leal, se você trabalhar para ter filtro, você separa o político do falso político, o religioso do falso religioso, na área de saúde, na vida, nos relacionamentos. Traduzindo, senso crítico. É um senso crítico também de olhar resultado. Se eu chego num lugar, tipo, eu fui nessa festa aí, ninguém conversa, todo mundo apático, você tenta ser gentil e ninguém te dá abertura, não tem sentido você voltar lá. Entende? Não é um lugar que vai me somar, que vai me agradar, né? Tem várias outras festas que eu vou, outros lugares que eu vou, que você troca, você conversa, você conta piada, você toma cerveja, tá tudo certo. Então, olhar, aqui me cabe, aqui não cabe. Aqui eu consigo ter socialização, aqui eu não consigo. Eu vou nesse lugar aqui, eu saio com ódio, então não volto lá. Sabe? É uma questão meio que simples, mas que se você for colocando... Por exemplo, pessoas muito agressivas, pessoas que te estimulam a contenda. Eu respeito a sua opinião sobre a religião, né? Mas eu tenho... por exemplo, eu já escutei várias vezes, não, mas se não fosse a religião, as pessoas, né, você pega aí um monte de gente que poderia estar roubando, tá isso, tá aquilo. Pois é, essas pessoas tinham que estar na escola e não na religião. Ou seja, os governos usam a religião, né, que esse é o
talvez seja o pior dos lados, né? Os governos usando a religião para prestar um serviço, na minha opinião, horroroso, entendeu? Então, assim, é uma coisa que para alguém, olhando para o passado, olhando para tudo o que essa instituição, quando eu falo religião, não estou me referindo a uma igreja, estou me referindo à instituição mesmo. Quando eu vejo o que essas pessoas, o que essas instituições já prestaram de desserviço à humanidade, espalhando ódio, guerras, matando pessoas e tal, e não entra na minha cabeça como que eles podem representar alguma coisa que seja divina. Não entra na minha cabeça. Então, esse é um capítulo à parte, né, que eu ainda vou discutir com muita gente e ao longo do que me resta de vida e tal, mas é muito difícil me convencer de que a religião, se não existisse, seria melhor. Né? Vamos voltar para o livro. Não quero arrumar encrenca com você, não. Jorge, A Queda do Paraíso. Então, esse livro aqui, né, lá no final, esse livro te ajudou de alguma maneira, a perceber algo que você ainda não tinha percebido? Não, o que foi? Esse livro ele surgiu por vários momentos. Primeiro foi ele começou com a minha dissertação de conclusão de curso, né, na Sociedade Internacional de Psicologia Analítica. Tá? Então eu tinha que produzir alguma coisa. Eu falei, vou estudar o que pouca gente está estudando. Já começou por aí. Segundo, eu tenho parente que também é bipolar. Mas eu ganhei um tapa na cara de uma paciente, foi em 2016. Um tapa na cara no bom sentido, não houve agressão. Não foi uma agressão. Sabe, mas eu tinha ajudado essa moça a concluir o curso de medicina, excelente médica, mas com muita dificuldade de socialização. Tá? Passou de primeira numa das residências mais difíceis do Brasil, não vou entrar em detalhes, até por questões éticas, né? E ela me cutucou, falou, Jorge, por que você não põe no papel para ajudar a gente? Você me ajudou tanto. Porque a questão, gente, não é diagnosticar, só bater, mas é ajudar. E aquilo lá foi sabe aquele chacoalhão, né? Uhum. Só que, por ser uma obra tipo assim, você poderia estar fazendo muito mais do que você imagina que está fazendo. Tá aí, ó. Né? A partir de agora, 15 de outubro, vai estar em todas as plataformas aí para venda no digital. Né? Quem quiser impresso direto. Quando que vai estar disponível? 15 de outubro. 15 de outubro. Isso vai estar na Amazon? Todas, tá? Na versão digital. E o que é legal, sabe, Léo? E eu tenho batido... Só que uma obra dessa envergadura não dá para você produzir 2 dias, né? Com certeza não. Primeiro eu tive que me preparar, rever todas as teorias, fazer uma profunda revisão bibliográfica, montar a equipe para poder levantar dados. Até porque, né, é uma baita de uma responsabilidade escrever aqui algumas coisas. E outra, a ideia nossa não é, gente... Você vê... Hoje, quem mais está lendo essa obra são psiquiatras que estão me mandando e-mail agradecendo, falando, pô, Jorge, obrigado, cara, você está me ajudando demais no consultório. Sabe? É para ser um instrumento de ajuda, de revisão, né? De olhar esses pequenos detalhes, né? Por exemplo, a crise da persona. Cara, isso responde muita confusão que a gente vê na sociedade que a gente não sabe. Por quê? Que a menina resolve entrar, né, na igreja de fio dental e vira aquela confusão na igreja. Sabe? E porque ela não percebeu que ela não viu onde que aquilo ali é uma igreja, que é um culto qualquer que esteja acontecendo e que aquela roupa está completamente fora do contexto. Exatamente. Quantas confusões a gente não vê? Tá? Porque a pessoa fala o que não deve para quem não precisa. Jorge, você acha que a Ângela Rorô, que faleceu há poucos dias, tinha transtorno bipolar? É muito complicado, Léo. Você traçar diagnóstico por procuração. Uhum. Mas toda pessoa que é muito desajustada de convívio, pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu não gosto muito, sabe? Né? É porque é muito complicado. É uma linha muito tênue, sabe? Uhum. É uma linha muito tênue, cara. Né? Você afirmar, apontar o dedo. Eu não gosto muito dessa visão da área de saúde de ficar... Até porque o que a gente sabe dela... o dedo.
Por exemplo, eu não conhecia a Fafá, a Fafá, ó. Eu não conhecia a Ângela Rorô pessoalmente, nunca convivi com ela e tal. Mas assim, né, pelas notícias, pelo, sei lá, todo enfim. mundo que tem muita dificuldade de convívio. Pode ter. Você pode falar que são traços bem demarcados do transtorno bipolar. Claro que você não vai afirmar, até porque Exato, né, você não pode diagnosticar assim, dessa maneira, né? E não é que a gente está com isso também, jogando uma praga. Inclusive, o segundo capítulo eu brinco muito disso. Como a visão da loucura na antiguidade era associada com praga e maldição. Praga e maldição. Exato. Mas ainda hoje tem isso, viu? E o que tem de paciente aí que o pessoal fala que ele está com obsessor, que isso foi macumba, que não sei o quê. Eu vou te dar mais uma espetada. A religião tá cheio, tem muita gente na religião falando essa bobagem. E que não é para tomar remédio, que remédio faz mal. E aí vai, né? Não trata, não. Acusando o demônio, né? Eu acho que o demônio, assim, do ponto de vista religioso, eu acho que o demônio é o principal funcionário de Deus. Todo mundo que tem muita dificuldade de socialização tem um grande indicativo da bipolaridade. E repito, isso não tem a ver com a pessoa ser tímida ou ser introvertida, porque o tímido, né, ele tem 2, 3 amigos que ele convive legal com a família. Ou seja, não é da timidez que eu estou falando, não é a pessoa que é introvertida. Essa pessoa que tem dificuldade de socialização, ele é assim no trabalho, com a família, aonde ele estiver. Não consegue ter empatia, não consegue ter solidariedade. Se for chefe, vai tratar mal os funcionários. Como pai trata mal os filhos, marido trata mal a esposa e vice-versa. Trata mal, Léo, às vezes ele é tão sutil. Trata mal, assim... no seguinte sentido, às vezes. Por exemplo, não dá bom dia. Exato. Pronto, o cara chegou e não deu bom dia. Faz uma coisa que é muito comum, que é muito sofrido para quem está do lado. Você tá doido, você tá cansado, você tá doido para dar aquele abraço no final do expediente, que você tá com saudade da pessoa. É tua namorada, é teu pai, é tua mãe, sabe? Você tá seco ali, ó, por favor, me dá um abraço que eu quero um abraço. Essa transferência, né, de coisa boa, de sentimento exato. bom. E aí a pessoa... não. Ou seja... E quem tá do lado, às vezes... Cara, quantas vezes eu não atendi adolescente chorando, minha mãe não me ama, meu pai não me ama. Não me ama? Sim, né? Meu marido não gosta mais de mim. Meu casamento está acabando, porque a pessoa não consegue olhar, ela está doente. Vítimas de bipolares. Ou vítimas da bipolaridade de outras pessoas. E sabe, isso é tão crítico, Léo. Isso é tão triste, né? Não é que todo bipolar vai ter isso sempre, mas esses são os estágios mais graves da bipolaridade. E a gente vê tanto isso, Léo. Sabe, carência de criança, falando, pai, mãe, me dá um colo. Mãe, joga o joguinho comigo que eu tô com vontade. Olha o peso disso, né? E a gente não fez o livro, Léo, para maltratar ninguém, não, mas para trazer à tona uma discussão numa realidade que a gente tem que estar atento para não deixar isso acontecer. Para que esse pai, essa mãe que tem problema, se cuide para não sacrificar quem está em volta. Isso aqui é o motivo mais justo de se cuidar. Né? Para você ter uma família legal, para você ter um convívio familiar bom. Jorge, você vê, assim, como profissional, você acha que deveria existir alguma política pública que pudesse, de alguma forma, minimizar esse problema? A gente aqui tem uma política pública para saúde mental. Investindo 3%, com os CAPs não chegando verba, como é que você tem saúde mental? Ou seja... Como a falácia política de que a gente está fazendo alguma coisa... Se era para ser até 6% e é 0,3%, é claro que é um absurdo, né? O dinheiro não chega, profissional não é qualificado, a gente vê um caos aí. E não é só no sistema público, não, no privado também. Tá? Então, nós estamos construindo uma área em função de uma necessidade de pandemia. A minha perspectiva não é muito boa, porque falta profissionais com uma visão um pouco melhor, né? Isso aí. E não sou eu que estou falando, são os usuários que estão reclamando. Jorge, você diria que no futuro a doença mental
aí sim, talvez ela tenha o merecido... a merecida, vamos dizer, a merecida política pública, porque pelo que você está dizendo, eu posso entender que a doença mental no futuro vai ser o que a gente acha que seria, por exemplo, o câncer ou qualquer coisa dessa natureza. Na verdade, a doença está aí. Ou a gente trata ou trata. Ou a gente estuda ou estuda. Não tem acordo. É a maior pandemia que a gente já teve na história da humanidade. Então não tem como fugir, não tem como falar, não vou encarar isso. Mesmo as autoridades que estão postergando, isso tem um altíssimo custo. Se você pegar uma bipolaridade, que a incidência de somatização é 70%, esse cara vai estar em tudo quanto é fila de ambulatório, seja pelo plano de saúde, seja no SUS, ocupando um espaço, porque ele deu crise de ansiedade, deu alergia. Só que a crise dele, ele vai tomar um remédio, vai suplantar o sintoma, mas a ansiedade continua lá. Então você vai gerando aquele efeito, né, de contenção, porque o cerne da doença não foi tratado. Você vai começando a hiperlotar. Ou seja, todo o sistema de saúde. Ele foi remediado, mas não foi tratado. Exato. E aí você vai começando a gerar uma alta demanda para o sistema de saúde que vai gerando um colapso. E um colapso silencioso. Cada vez mais casos, cada vez mais casos. Quem está na área, como você está na área há tanto tempo, fazendo tudo que você faz, não é fácil você perceber essa evolução aí e nada sendo feito contra isso. Meu querido, eu tenho gritado com todo o meu pulmão, com todas as minhas forças, só que o pior cego é que não quer enxergar, né? Sabe? Tá aí. Gente, os dados estão aí, o mundo está aí, só não vê quem não quer. Graças a Deus, a gente está com vários projetos do cinema, alguns já lançados aí. Eu gosto muito da classe artística que percebeu a gravidade do que a gente está vivendo. Eles estão discutindo muito isso. Você acha que a cultura também tem um poder de fogo enorme, né? Nossa, eles estão batendo... só de filme, Léo, que eu estou envolvido, entre documentários e filmes, são 10. É a maior ironia da minha vida, né? Se me falasse há 10 anos atrás, quando a gente trabalhava na Rádio Companhia, Jorge, você vai trabalhar com cinema? E eu falo, você tá doido? O que eu vou fazer no meio do cinema? Mas cada vez mais me convidam para ajudar em roteiro, ajudar em revisão de roteiro. Uhum. Filmes que têm a ver com saúde mental, que estão saindo vários aí, mostrando o sofrimento do ser humano. Então a arte puxa a sociedade também. Eu acho que a política... Aliás, dizem que a arte existe para que a gente não enlouqueça, né? Também, e louvado seja, né? Agora, o que é que eu vejo, Leal? É tudo um cenário também que eu não gosto de ficar só condenando, eu gosto de mostrar soluções. Uhum. O problema está posto à mesa. Tudo é muito novo para nós. Então, ou a gente arregaça as mangas e trabalha, inclusive vai ter uma mudança na área trabalhista e a NR1, que vai exigir um trabalho mais profundo de saúde mental nas empresas. Só que não adianta trabalhar saúde mental com coach. Tá? Você vai quebrar a sua empresa, só falar. Mas aí, então, aí você entrou numa outra área muito interessante, né? Antigamente eram os caras que faziam... Está tipificado hoje pelo Ministério do Trabalho que a depressão constituída no ambiente de trabalho é doença laborativa. Você vai ter que conduzir seu funcionário a tratar, isso já está em vigor. Tá? A empresa tem que dar suporte e se constatar que foi nexo laboral, aquelas multinhas básicas do Ministério do Trabalho, aquela coisa, adoram isso, né? Que os caras... mas ninguém denunciou, gente. O médico do trabalho, quando afasta, já denúncia automática. É saúde do trabalhador. Então, olha a encrenca. Tratou, volta para a empresa. Se você não der condições de trabalho para a pessoa, você vai pagar 20 salários mínimos de indenização iniciais. Então a gente vai ter uma reforma agora na área do trabalho, Léo, muito interessante, que vai forçar inclusive o meio corporativo a começar também a olhar para a saúde mental. Porque... Só que não adianta usar aquela maquiagem mulher feia, que ela continua feia do mesmo jeito. Uhum. O finjo que eu estou fazendo... Por que você falou mulher feia? Fala homem feio. Porque homem não usa maquiagem, Léo. Mas é aquela coisa. Mas é a mesma coisa. Horrorosa do mesmo jeito. Né? Eu estou fingindo que eu estou fazendo a mesma coisa. Tá?
E, por favor, não é misoginia, não. A beleza é fundamental, que me perdoe assim. Já diria o nosso poeta mor, tá? Mas, Léo, são transformações sociais muito significativas. Eu espero diante de uma guinada na sociedade muito importante. Eu espero que ela aconteça realmente. E acho que o seu trabalho ajuda demais nesse sentido, porque, cara, vamos falar aí de 20 anos atrás, a gente falando lá na Rádio Companhia sobre saúde mental, entendeu? De lá para cá, muita coisa mudou, de lá para cá, muita coisa ficou muito mais clara, né? Muita gente aí, quando eu falei de cultura, muita gente levando isso a sério, tentando fazer coisas para ajudar e tal. Ou seja, muita gente... Agora, o problema é hercúleo, né? O problema é enorme, uma né? Pandemia, quando a gente fala 1 bilhão de pessoas, é muito maior que a pandemia da Covid. Então, cara... E são dados trazidos por uma entidade séria, a Organização Mundial de Saúde. Não, e outra coisa, né? Você tinha na pandemia uma pessoa que adoecia e tal, ela rapidinho, né? Era hospitalizada, você sabia, tinha lá algumas coisas para você se proteger e tal, não sei o quê. Agora, na saúde mental, a coisa é completamente outra. O cara nasce com bipolaridade e morre com bipolaridade. E mas nunca nem sonhou que tinha. Mesmo as doenças graves, hoje a gente tem controle. Então você tem hoje excelentes psiquiatras, eu quero reforçar isso, tem excelentes terapeutas. Procura equipes sérias. Sim, ué. E como é que você baliza uma equipe séria? Resultado. Quer indicação? Procura a gente do Instituto, a gente encaminha, tá? Eu defendo muito a ciência, defendo muito a área de saúde, os profissionais, tem excelentes profissionais, Léo. O problema todo que o que a gente tem hoje é um cenário muito novo, que até pra gente que também é da área de saúde assusta. Então, é aquela política de guerra que agora acabou a brincadeira, agora corre. Então, a gente tem trabalhado, a gente tem olhado muito eu sou muito contente com as mudanças que vem acontecendo, que ainda são muito pequenas. Se tivesse investimento, com certeza era muito melhor. Jorge, quando eu chamo alguém aqui, quando ou a produção convida uma pessoa, eu costumo perguntar, já assim como no final do programa, eu costumo perguntar o seguinte: escuta, quando você estava vindo para cá, você pensou em alguma coisa específica que deveria ter rolado aqui e não rolou? No seu caso, eu posso até abrir aqui uma exceção para dizer, Leal, 1 bilhão de coisas, né? Porque esse assunto aqui não tem fim. Eu li, né? Eu já estou pensando em lançar o livro 2, que esse aí ficou com 410 páginas. Aí, não estou falando. Como é que você resume? Aqui eu estou falando 1/1000º do que foi escrito. Então... Então, o que eu acho importante, Léo, eu sempre gosto nas minhas participações públicas, seja lá onde for, é de dar esperança. Gente, se você tem um problema na família, ou se você vive um problema, cuida. Cuida por você, cuida pela tua família, pelo teu filho, pelo teu bem, pelo teu tesão, até para você ser uma pessoa mais gostosa no mundo. Sabe? Eu acho que a gente pode ter uma visão mais positiva dos processos. Uhum. Eu não gosto de falar das doenças como uma maldição. Eu questiono muito isso, né? Porque acho que essa era a visão da antiguidade, da mitologia. Cara, tem um complicador, como é que a gente melhora isso? Eu tenho paciente que é médico, que é desembargador, gente que mora fora, gente que é professor universitário, que estão se cuidando e vida que segue. E a vida melhora, né? E a vida melhora, muito mais consciente, muito mais presente, muito mais participativo socialmente. A vida da pessoa melhora e a vida de quem convive com aquela pessoa melhora muito. Eu não posso citar nomes e dados, mas eu tenho uma paciente que é médica, que eu acompanho ela tem 10 anos. A mulher está fazendo um regaço na medicina, na residência que ela está. Você fala, cara, que coisa mais genial. Pois é. É bipolar, toma os remédios dela, se cuida, faz terapia. Vida normal. Faz atividade física, super regulada com a medicação, né, com um psiquiatra excelente que está acompanhando. Então o problema, Léo, não é, sabe...
a gente tem que tomar cuidado também com a pessoa que fatia o que a gente está falando. Ela escuta uma frase e entende o que ela quer e sai falando bobagem, né? Gente, o problema não é a área de saúde. Hoje a gente tem excelentes profissionais, temos excelentes medicamentos, temos gente trabalhando. O problema é ter resultado. É o paciente querer melhorar, seja ele com uma depressão. Não está legal no meu relacionamento, vai se cuidar, tá? Fazer atividade física. Se amar, gente. Porque uma das coisas mais tristes que eu falo na minha profissão, ou quando eu abro um noticiário, é uma pessoa que ela destruiu a vida dela, né, fazendo feiura, produzindo provas contra si mesma. E olha que o que tem de gente aí fazendo atrocidades publicamente, que você fala, meu Deus, por que não fez terapia? Por que não se cuidou? Por que tem que deixar chegar onde chegou? A nível de comportamento dos seus parceiros profissionais, tantos que existem por aí, que às vezes não têm qualificação, você tem o que a dizer para essas pessoas? Qualifiquem-se, tá, mas qual o caminho? Eu vou falar, tem muito... Hoje, repito, eu faço parte de uma rede de pesquisadores no Brasil. Eu falo que a área de saúde é estudo constante. Que nem eu falei anteriormente, eu espero que daqui a 15 anos o que eu escrevi esteja obsoleto. Porque a gente tem inovações o tempo todo, Leão. Sabe, a área de saúde, você pega um dos grandes vertentes, hoje o professor Quevedo, eu devorei o livro dele, que é uma das referências em saúde, e uma das coisas que eu gostei demais da postura dele, que medicina não tem nada conclusivo, saúde não tem nada conclusivo. Você vai tendo evoluções, tá? Você tem caminhos, você tem apontamentos, e assim vai. Sabe, então, o que eu acho legal? Profissional de saúde que não qualifica, 2 anos ele está fora do mercado. A gente está numa pandemia, Léo. 2 anos ele não sabe mais o que ele deveria saber. Léo, a gente está numa pandemia de saúde mental. Psicólogo que está com consultório vazio, eu fico triste, cara. Eu falo, o que esse cara está fazendo de errado? Porque hoje, profissional é para estar ganhando dinheiro e ganhando bem, trabalhando direito. Então, se você está com um problema com clientela, estuda, corre atrás. Quer receita? A gente tem pós-graduação, desce para lá. Gente, pelo amor de Deus, a gente está diante de uma altíssima demanda reprimida que não está tendo para onde escoar. Sabe? Para quem quer trabalhar direito, além de ser um excelente mercado, seria de grande ajuda, né? Nossa, a coisa mais gostosa que eu tenho na minha vida. E eu tenho amigos que testemunham onde eu vou, Leal. Né? Eu paro num barzinho com os amigos, aí eu sou botequeiro, assumo, sou músico, adoro, né? Onde eu vou, você recebe um abraço, principalmente pela clínica social, que a gente ajuda muita gente carente. Né? É um abraço, pô, você me ajudou, valeu, foi bom. Cara, que coisa mais gostosa na vida que isso? Falar, eu fiz a diferença na vida de alguém. Jorge Antônio Monteiro de Lima está lançando A Queda do Paraíso. Está aqui a capa do livro, né? 400 páginas. 410, Jorge? 410 páginas. 410 páginas. Uma análise sobre o transtorno bipolar. Como o Jorge disse, nós fizemos aqui no podcast um introito, né, vamos dizer, sobre a obra, mas coisas importantes ficaram aqui estabelecidas. Primeiro, se você é psiquiatra e tem dificuldade nessa área, esse livro aqui pode te ajudar muito, porque ele representa anos de experiência e pesquisa, muita pesquisa, e esse livro envolveu muitos profissionais que trabalharam pela existência dele, né, pela confecção dele. Primeiro ponto isso. Outro ponto importante que ficou claro aqui, se você tem pessoas bipolares na família, principalmente, seria muito interessante você entrar em contato com essa obra. Ela estará disponível a partir do dia 15 de outubro em todas as plataformas digitais, inclusive Amazon, beleza? Se você é da área da psicologia, né, enfim, se você é terapeuta e tal, também ficou muito claro aqui que se essa aqui não é uma especialização, né, ainda não foi um foco na sua atividade profissional, também é muito importante que você tenha contato com essa obra aqui,
que a partir do dia 15 de outubro vai estar disponível em todas as plataformas de venda digitais que nós temos acesso hoje. Ok? Dito isso, Jorge Antônio Monteiro de Lima, nós estamos nos devendo aqui uma cerveja lá no Instituto Olhos da Alma Sã, no Jaó, aquele lugar maravilhoso, né? Enfim, para conversar muito. E eu tô assim curioso para saber como é que anda a sua obra musical, né? 14 anos. Quem quiser me seguir, é só digitar no Spotify, Blind Jorge de Lima. São 14 álbuns já postados. E agora eu estou numa seara de fazer trilha para documentários e filmes. Tá? Ok. Tô fazendo só na farra. Beleza. As horas de folga a gente tem que descontrair com alguma coisa, né? Com certeza. Jorge, foi um prazer enorme tê-lo aqui de novo. Eu sinto falta da gente fazer mesas maiores e tal, para incluir você e tal, para a gente discutir coisas até fora da psicologia, né? Eu sinto falta disso, mas a gente ainda não chegou naquela coisa de transmissão ao vivo aqui, mas vai chegar. E aí eu tenho certeza que nós vamos ter mesas aqui muito interessantes para o pau quebrar e eu me divirto demais da conta. Quando o senhor quiser colocar fogo em Roma, pode chamar que a gente vai. Eu quero saudar todos os profissionais da saúde mental. Falar que hoje a gente são os nossos heróis anônimos, Léo. Eu fico muito agradecido aos colegas que são psiquiatras, aos psicólogos, aos terapeutas ocupacionais, a todas as equipes, a turma da enfermagem. Léo, se a gente tem heróis anônimos na nossa sociedade, hoje é a turma da saúde mental. Então, quero dedicar todo esse trabalho para eles. Muito bem, então é isso. Chegou aquela hora de dizer para você que o seu comentário aqui é extremamente importante, compartilhar o vídeo também, né? Dar o seu like aí, porque isso traz importância para o Jurubebas em relação ao YouTube. E aí o YouTube entrega para muito mais pessoas. Principalmente você que conhece pessoas que precisam deste assunto, deste conteúdo que nós disponibilizamos nesse podcast aqui, com a presença de um profissional tão gabaritado, um cara com tanta experiência, um estudioso, um sujeito premiado, né, que nessa área, na psicologia, na psicanálise, vem trabalhando há tantos anos, né, se dedicando a isso. Esse livro aqui, ó, é só mais uma consequência dessa trajetória. E eu espero que você usufrua disso. No mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo Jurubebas, o pior e o melhor podcast do Planetinha Azul. Tchau, um abraço, até a próxima. Tchau, obrigado. Jurubebas.